Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Completando agora, em 2021, 6 anos ininterruptamente no ar pela AltV, a TV da internet. Bom, nesta edição do Agropapo, vamos falar aí sobre o cenário aí de fusões e aquisições no agronegócio, como é que estão as negociações em torno dessa questão, se estão ocorrendo ou não, como é que está o mercado nesse sentido. Mas para falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber aqui o executivo da BR Finance, Maurício Nozawa. Maurício, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Opa, satisfação é toda minha, Ronaldo. Muito obrigado aqui pelo convite. Gostaria de agradecer aqui uma boa tarde aí para o Ronaldo, para os telespectadores. É uma grande honra aqui estar falando com você. Muito bem, meu caro. Bom, a BR Finance está trabalhando aí justamente, vamos dizer assim, uma pesquisa barra estudo, falando aí um pouco desse cenário aí de mercado de fusões e aquisições no agronegócio, né? Como é que está esse cenário aí, Maurício? Vamos dizer assim, até a gente observa que o setor manteve a sua trajetória, o seu ritmo nesse período aí de pandemia, né? Já de quase um ano e meio. O agro foi o setor, vamos dizer assim, mais resiliente, vamos dizer assim, né? E como é que estão esse cenário justamente aí de negociações nesse aspecto aí? Está aquecido, não está? Como é que você está observando isso? Vamos lá, Ronaldo. Então, só comentando um pouquinho da BR Finance, né? Uhum. A gente é uma boutique de M&A, né? Escritório de fusões e aquisições. A gente intermedia negócio entre empresas, né? A gente trabalha aí com empresas de médio porte, fatura aí entre 100 e 1 bilhão. A gente, em nossa história, já fechamos mais de 100 negócios e 95% dos negócios que a gente trabalha, né, a gente sempre trabalha pelo lado do vendedor, né? Então, do empresário, do empreendedor, né, que está lá em busca aí de vender o seu negócio ou, eventualmente, aí arrumar um sócio, né? E dos setores que a gente cobre, Ronaldo, a gente cobre tanto saúde, né? A gente fez recentemente algumas operações de hospitais, educação, né? Faculdades, né? Não só faculdade, né? Mas todo o ecossistema de educação, né? Faculdade, escolas, né? Indústrias, serviços, né? E o agro, né? A gente historicamente tem trabalhado bastante com o agro, né? Porque é um setor muito representativo da economia, né? É um segmento aí que é responsável por 25% da nossa economia. Se a gente pegar não apenas a produção do campo, mas todo, né, o agronegócio, né? Que é a produção do campo, a agroindústria, a revenda, os insumos vendidos, né? E também serviços relacionados ao agro. Então, é um segmento que movimenta 2 trilhões de reais e é um segmento que vem crescendo muito, né? Então, acho que é um segmento aí que o ano passado cresceu 2%, o PIB do agronegócio. Esse ano, né, a gente também está vendo aí, no primeiro trimestre cresceu 5%. E devido a esse crescimento, o que ocorre? Né? Ocorre muitos investidores, né, querendo colocar capital, né, em segmentos que vão bem. Né? Então, aí, com todo esse dinamismo do agro, né, as boas perspectivas de crescimento, então a gente tem muito investidor com bastante capital querendo, né, colocar recursos no segmento, e a gente vê alguns setores se destacando nesse movimento. Né? Então, a gente tem tanto nutrição animal, né? A gente viu recentemente um negócio até que uma empresa holandesa, a Nutreco, comprou lá a Big Sal, uma companhia de nutrição animal de Rondônia, e coincidentemente fui eu que negociei a Big Sal, né, para o fundo que vendeu para a Nutreco agora. Fertilizantes especiais e biológicos, né? Então acho que o agricultor está em busca de mais produtividade, né? E aí as companhias, né, os investidores, né, então estão aportando bastante recursos nesse segmento. A gente teve várias operações representativas nesse segmento recentemente, como a Fertilaqua, né, que foi comprada pela ICL, uma empresa israelense, e também a Compass, né, que vendeu suas operações no Brasil para a ICL. Revenda de insumo também é um segmento que está bastante ativo no Brasil, porque é um segmento bastante fragmentado, né? Então a gente está tendo uma onda de consolidação e revenda, acho que principalmente fundos de private equity como Pátria, Aqua, e também investidor estratégico como a Nutrien, que é a maior empresa de fertilizantes do mundo e a maior rede de revendas nos Estados Unidos de fertilizantes.
Temos também movimentos em frigoríficos, né, ou proteínas. A gente viu recentemente aqui a própria Marfrig comprando um percentual, né, lá na Brasil Foods, que é um movimento de diversificação, né, de proteínas, né? Então, proteína aí do boi, né? E também diversificando aqui para frango, né? Sim. E também outras categorias, né? Temos outras categorias indo muito bem, como saúde animal, tudo que é ligado à tecnologia, né? Então as agtechs, e também segmento de sementes. Então, Agora, o que que esse tipo de, vamos dizer assim, de movimentação nesse quadro, nessa fotografia que você está passando para a gente, vamos dizer assim, de certo modo, aquecida, qual é o recado que está sendo dado com isso? Olha, o recado é o seguinte, né? Acho que o Brasil é um país grande, né? É um país, né, aí que tem um potencial agrícola imenso, né? Porque o mundo, né, vai atingir aí brevemente, até 2050, 10 bilhões de habitantes. E o Brasil, acho que é um dos poucos, o país aí que consegue, né, aumentar muito a produção, né, para alimentar toda essa população. Então a gente vai ter bastante capital estrangeiro vindo, né, aí pro segmento. E o recado é, né, acho que com mais investimento vem mais emprego, né, e também aí a gente cria, né, mais consumo no país, né, então a nossa balança comercial fica melhor, né, então a gente tem todo um ciclo positivo, né, quando a gente tem bastante investimentos, né, e isso aí acaba por melhorar, né, aí o país como um todo, né, então é um segmento que a gente tem vantagens competitivas, né, e com todo esse capital vindo aqui, né, para o segmento, né, eu acho que o agro com certeza não só está salvando a nossa balança comercial, mas como também aí ele pode ser um grande vetor de desenvolvimento para o país. Sim. Você falou bem aí dessa questão de investimentos internacionais, ou mesmo de fundos de investimentos nacionais e tudo. Qual que é a operação que chama a atenção de quem tem o dinheiro para investir? Olha, boa pergunta, Ronaldo. Assim, eu tenho uma carreira aqui de 15 anos em fusões e aquisições, né? Todo investidor, né, ele está atrás aí, principalmente de 2 pontos, né? Eu acho que crescimento, uma operação que cresce bastante, né? Então, porque crescimento significa aí, né, que a operação está conseguindo, né, aí ter mais capilaridade, né, que o produto, né, está sendo bem aceito, ou o serviço, né, está sendo bem aceito no mercado, né? Rentabilidade, né? Então toda aquela empresa que é rentável, né, aí ela tem uma melhor valorização, e todo investidor também ele quer ter um retorno mais rápido sobre o investimento que ele está colocando, né? Então as duas grandes vertentes são crescimento e rentabilidade, né? Isso que chama a atenção do investidor. E, né, quando a gente olha os motivadores, né, para o investidor fazer um investimento, né, a gente pode comentar, né, que ele está atrás aí de sinergias, né? Então, basicamente, companhias multinacionais, né, quando elas vêm para o Brasil, né, ou ela já tem uma operação aqui no Brasil, né, e está comprando uma outra empresa, eles estão atrás de sinergias, né, para diminuir custos, né, aí com áreas centrais, estão atrás também de comprar, né, crescimento, né, comprar market share, né, diversificar os negócios, né, e às vezes até, né, tentar comprar uma empresa que possa trazer algum tipo de inovação. Uhum. Agora você falou também, por exemplo, pegando até o segmento, o ramo mais específico até de fertilizantes especiais, que cresceu muito nos últimos anos, né? Mas é um segmento ainda muito pulverizado, né? Pegando esse exemplo assim, mas podendo estourar para outros também, quando é que vamos dizer assim, que tipo de análise, de critério um empresário que de repente recebeu uma proposta de fusão e aquisição, o que ele deve considerar para ir adiante com esse negócio? Ou existe um momento que, de fato, eu tenho que ir adiante, senão eu não vou crescer mais? Quer dizer o seguinte, tenho que ir adiante num processo de fusão e aquisição, porque se eu ficar dessa maneira, eu não vou crescer mais. Como é que ele pode identificar, de alguma maneira, antecipar que essa fusão e aquisição pode dar certo ou não? Enfim. Correto. Ótimo ponto. Eu acho que quando o empresário ele é procurado por investidor, isso é um ótimo sinal, né? Quer dizer que o segmento dele está indo bem e a empresa dele está indo bem também, né? Então,
eu acho que esse é sempre o melhor cenário, né? O investidor procurando aí, né, batendo na porta do empresário, né? Daí eu acho que o empresário aí tem bastante, digamos, tem uma alavanca numa negociação como essa, né? Mas olhando assim, respondendo aqui a sua pergunta, né? A gente tem vários fatores, né? O empresário tem que analisar. Primeiro, né, quando o investidor bate a porta, né, ou para não, às vezes o investidor não bate na porta, às vezes também pode ser um motivo que nasce dentro dele, né, dentro dele. Mas eu acho que é principalmente questão de sucessão, né, assim, o empresário possui aí uma segunda geração formada, né, ele está aí, sei lá, com seus 40, 50 anos, né, ele está aí, né, bem aí com pique, né, para dar aquele próximo passo de crescimento em sua empresa, né. Então, esse é um ponto muito importante a ser considerado. Outro ponto é ameaças competitivas, né? Porque o que acontece, né? Quando você tem muito capital entrando num segmento e tem uma consolidação, né? A empresa que tem muito capital, né? Ela não tem como, né? Ela costuma ser mais competitiva em custo, né? Costuma atrair talentos bons, ela costuma ter um P&D, né? Uma pesquisa e desenvolvimento, né? Mais robusta, né? E isso, às vezes, pode forçar, né, um empresário a fazer uma reflexão e ver que, pô, é melhor a gente se aliar, né, aqui, né, com o investidor, né, do que a gente ficar brigando no mercado, né? Ou, às vezes, também pode ser uma excelente oportunidade de negócios, né? O empresário acha lá que seu negócio vale 100 milhões, é uma proposta de 200, Sim, né? claro. E aí, né, independente da idade, se tem ameaça, pode ser um bom negócio, né? E também, né, assim, a questão, né, se é aquilo que ele quer fazer pelo resto da vida, né? Porque às vezes o empresário, né, está naquele segmento, né, passou uma boa parte da sua vida, né, trabalhando aí na parte de fertilizante e tal, mas ele tem outros negócios lá que ele acha mais interessante, trabalhar no ramo imobiliário, na área de pecuária, né? Então são diversos fatores que influenciam, né? Mas o que a gente costuma, mas eu acho que o mais determinante, né, é principalmente a questão, né, como que está o cenário competitivo, né, dentro aí, como que a empresa dele se insere e também, né, com certeza, conseguir uma excelente proposta para o seu negócio. Agora falando, vamos dizer assim, entre aspas, mais no lado B da coisa, no sentido assim, o Brasil tem um ambiente jurídico, obviamente, complicado, que até o passado muda, né? Até uma frase do Pedro Malan, Ronaldo, até o Exatamente. passado é certo. E eu, pegando contigo justamente como especialista nessa questão do fluxo de investimentos e tudo, o quanto que isso acaba, enfim, bloqueando negócios, ou se a gente tivesse um ambiente assim mais previsível, se haveria um maior ingresso de recursos, vamos dizer assim, internacionais, estrangeiros, nesse aspecto, ou se o agronegócio, por todo esse histórico recente que você passou, vem passando ao largo desse ambiente jurídico complicado. Bom, excelente ponto. Eu acho que o ambiente jurídico no Brasil cria incertezas, né, principalmente para o investidor estrangeiro que está acostumado a ter ele quer estabilidade, né, aí no ambiente de negócios e também no capital dele, né? Então isso é o ponto, né, que vira e mexe a gente se depara nas operações que a gente assessora, né? Então por conta aí dessa instabilidade jurídica, né? Então, infelizmente, aqui as companhias do Brasil, qualquer uma, né, que a gente for negociar, né, ela vai ter, assim, ela vai ter algum tipo de passivo, né? Assim, acaba se criando passivos, né? Mesmo você tentando trabalhar dentro da lei, né? A gente acaba, a empresa, né? Às vezes fica naquela linha cinza, né? Então isso atrapalha, né? Eu acho que uma outra coisa aqui no Brasil, que no lado agro, né? Que atrapalha um pouco também, é questão aí das propriedades rurais, né? Porque muita propriedade rural aqui no Brasil não tem aí os seus títulos, né? Elas não estão aí 100% formalizadas, né? Então, o fazendeiro tem a posse, né? Mas a documentação não está em dia. E aí, né? Isso acaba por bloqueando, né? Aí empréstimos para o segmento, né? Bloqueando capacidade das empresas, né? De fornecer crédito para o agricultor. Né? Então, isso também é um outro ponto. E daí, outro ponto de instabilidade aqui, que a gente tem visto recentemente, né? Também, eu acho que aí a gente fala que é meio que jurídico ambiental, né?
essa questão ambiental aqui no agro, né, é uma questão séria, né, eu acho que o investidor global ele está demandando, né, aqui que todos os países, as empresas, né, tenham uma responsabilidade, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a burocracia é muito grande. Então, você vai, qualquer empresa que está inserida na cadeia do agronegócio, né? Pode ser desde um produtor rural ou uma indústria, né? É muito difícil, às vezes a empresa quer trabalhar certo, mas às vezes é muito difícil tirar lá uma licença do IBAMA, é muito difícil, né, tirar uma licença lá do Ministério ali da Agricultura, né? Às vezes é muito difícil a indústria, né, desenvolveu lá toda uma propriedade intelectual, né, e ela não consegue lá, né, ter o registro, né, para lançar o produto no mercado. Então, com certeza, isso acaba inviabilizando alguns negócios ou, pelo menos, né, tornando-os mais difíceis de executar. Uhum. A gente pode dizer que você também está afirmando que todas essas questões relacionadas à sopa de letrinhas aí, ESG, a governança ambiental e as questões aí sociais ganham cada vez mais importância em termos de critério justamente para uma concretização de um negócio, né? Com certeza, Ronaldo. A gente está vendo um movimento, né? Eu acho que esse movimento do ESG, ele ganhou muito força a partir de 2020, né? Com acho que o Larry Fink, né? Que é o gestor do principal fundo de investimentos do mundo, né? BlackRock, administra aí trilhões de dólares em ativos, né? Que no fórum lá de Davos ele comentou que o BlackRock iria começar a olhar as companhias sobre a ótica ESG, né? Aí ambiental, social, né? E também de governança. E isso, né, já tem respingado nos negócios do Brasil, né, e é um movimento que veio para ficar, né? Então, o que a gente começa a observar, né, tipo frigoríficos, mais preocupados aí no rastreamento, né, aí da onde que está vindo o gado, né? Se ele está vindo de uma área que é desmatada ou não foi desmatada. Mesma coisa as tradings, né, as grandes trades ABCD, né, ADM, Bunge, Dreyfus, Cargill, também estão fazendo esse trabalho de rastreamento, né? Aí se a soja veio de uma área, né, que está regularizada, uma área que tem aí algum tipo de desmatamento. Então isso eu acho que no final das contas um ponto, muito positivo, é muito bom, né? Aí essa maior governança, né? Então, e eu acho que o empresário brasileiro ele precisa ficar mais atento, né, a esse tipo de questão, né, porque é um ponto aí que vai ser cada vez mais predominante nos próximos anos. Sim. E o segmento de cana-de-açúcar, como é que está inserido nesse cenário de fusões e aquisições? Qual que é a tendência aí, vamos dizer, médio prazo? Olha, segmento de cana-de-açúcar, né, a gente tem aqui a gente viu alguns negócios recentemente, né, principalmente aqui a Raízen, né, que comprou a participação, a Louis Dreyfus, né, as operações aqui da Louis Dreyfus no Brasil, que foi um negócio grande. Eu acho que as perspectivas são positivas, né, para o segmento de açúcar e álcool, né? Só que é um segmento, né, que tem muita volatilidade, né? É um segmento que tem aí um capital intensivo, um capital empregado muito grande, né? É um segmento também que depende muito do preço das commodities, né? Principalmente do açúcar, que, né, tem grande parte aí do seu preço determinado, né? É uma coisa até interessante aí pela safra lá na Índia, né? Se a Índia produz muito açúcar, né? Então o preço aqui no mercado internacional baixa. Se produz pouco, né? E o preço no mercado internacional aumenta, né? E também a variação do preço do álcool, né? Que aí você vai pegar também vai ter que checar, né, o preço do petróleo, né, e também a política, né, governamental, né? Como que o governo está gerindo a Petrobras. Assim, acho que a longo prazo, né, olhando assim, é um segmento bom, né, mas é um segmento que precisa de profissionalização, porque é um segmento que demanda que você trabalha com muito capital, né, com riscos cambiais, com riscos climáticos e também aí com risco de preço de commodity. Legal, Maurício. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto aí, se você quiser deixar algum contato teu aí da BR Finance para a nossa audiência, o espaço está aberto. Muito obrigado, Ronaldo.
Então, pessoal, acho que todos que quiserem aqui conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, né, podem me acessar, contatar diretamente, né, no e-mail mauricio@brfinance.com.br. Vai ser o maior prazer, né, aí em conhecê-lo, né, e tentá-lo ajudar, né, no que for possível. Muito bom. Obrigado, Ok? Maurício. Muito obrigado, Ronaldo. Muito bem. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.